Bem-vindo, galera, para mais um bate-papo com os nossos missionários. E hoje nós temos uma família aqui muito especial e eu vou deixar que eles se apresentem a vocês. Quem é você? Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu sou o missionário Eliton Prado, sou também pastor, sou pai da Ana Elisa, pai do João Paulo, esposo da Isabel, natural do Rio de Janeiro, especificamente Nova Iguaçu. Que Deus abençoe, estamos aí nessa caminhada aí. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou a Isabel, esposa do Eliton, mãe do João e da Ana Elisa, e em primeiro lugar, serva do Senhor, né? Atendendo o chamado que Ele me deu ali na Bolívia. Que legal, que bênção. E nós gostaríamos de saber de vocês como foi o seu chamado. Então, falar de chamado é uma coisa muito especial na nossa vida, né? Porque a gente tem uma missão hoje, já está trabalhando, e hora ou outra a gente se depara com essa pergunta, né? Como foi o seu chamado? Na verdade, foi há um tempo atrás. Na verdade, eu sou de família evangélica, minha mãe é evangélica, minha mãe levava para a escola dominical, para a igreja, muito pequenininho. Então, eu fui criado na igreja. Meu pai não era convertido, e depois de um tempo, meu pai também veio a se converter. Mas, entretanto, no decorrer do caminho, eu me desviei, depois eu estava numa vigília, olha só, e cheguei lá, um pastor estava lá orando, e ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: pastor, ele falou essa palavra, botou a mão no meu ombro. Ele estava profetizando na igreja lá, eu achei que ele estava falando para frente por alguém, eu fiquei na minha, eu falei, ele está falando com o pastor, só que ele especificamente no meu ombro falou de novo, e ao decorrer da caminhada também outras vezes, e aí eu retorno para a casa do Senhor e começo a trabalhar isso no meu coração cada vez mais. Esse chamado foi cada vez mais se acendendo no meu coração e eu fui entendendo. Nas reuniões de jovem, de adolescente, brincava e ele sempre pedia para eu dar uma palavra e orar e ler a Bíblia. Eu ficava assim, nossa, eu aqui... E era como uma brincadeira, às vezes, de criança, de salinha de criança, e era assim. Mas graças a Deus o Senhor, Ele tem fortalecido até hoje esse chamado, então eu sou muito grato a Ele, porque Ele me permitiu estar trabalhando nessa seara, né? E eu louvo a Ele por isso, louvo a Deus por isso. Missionário Isabel. Eu, na verdade, a história é um pouquinho diferente. Eu me converti aos 16 anos. Eu fui algumas vezes quando criança, né? Às vezes minha mãe me levava à igreja, mas nunca tinha percebido, nem olhava para a igreja como algo que fosse para mim, né? É como se eu estivesse ali de visita em algum lugar. E aos 16 anos, sim, aí Deus falou especificamente comigo. Eu entendi que eu era, assim, filha também, que eu era amada também. E nesse encontro, né? Nesse encontro que o Senhor preparou comigo, Ele também especificamente me falou que eu seria serva dele, seria missionária, mas para auxiliar alguém. Com 16 anos eu esperei esse chamado, eu esperei essa hora, e várias vezes Ele foi confirmando através de pessoas, através da sua palavra, esse chamado para a minha vida. Em congressos como esse que estamos participando agora de missões, sempre Deus falava, não, essa é separada para me servir. Só que eu também sabia que era para eu servir auxiliando alguém, não sabia se era como esposa, se era como médica, que era o que eu estudava para fazer, né? E assim foi, eu segui esperando, né? Dos 16 fui enviada com 27. Então, Deus deu um tempinho aí para preparar. Que bênção. 2 chamados ministeriais, né? Um para missionário e o outro para auxiliar, né? Gostei de ver. Muito bom. Onde vocês estão hoje? Então, hoje, atualmente, nós estamos trabalhando na Bolívia, né? Em abril agora não vou trabalhar com data não, porque minha esposa é melhor com data do que eu. Mas agora em abril, fez 2 anos que nós estamos na Bolívia, trabalhando ali no campo missionário transcultural. Está sendo um grande desafio, mas eu costumo dizer também que em todos os desafios, literalmente todos os desafios,
o Senhor tem sido superior a eles. Bem. Então a gente louva ao Senhor porque nós temos aprendido que ao decorrer do ano, né, ao decorrer do tempo, ao decorrer da experiência que a gente vai adquirindo, que na verdade para a gente ser aprovado tem que ter prova, né? O que aprova a gente é a prova, né? Então a gente louva ao Senhor porque também lá na Bolívia o povo também tem acolhido muita gente. A gente antes de ir, a gente orou muito pela Bolívia, sabe? A gente orou mesmo como nação. Hoje nós temos o João Paulo, que estava aqui, né? Ele é boliviano, nasceu lá na Bolívia. É um privilégio para a gente também ter um filho boliviano. A gente ama aquela nação de coração. Então a gente está ali com esse trabalho lá com a igreja, plantação de igreja, trabalhando com crianças, com ação social. Então a Bolívia para a gente é um país que a gente ama, de coração. E ressaltar também que Deus preparou tudo de maneira especial, né? Porque nós houve o chamado para a Bolívia e tudo. E o Senhor falou, não, eu vou levar no tempo que eu quiser. E foi realmente, a gente pensava, vai ser agora, estamos nos preparando, está demorando. Mas Deus preparou todas as coisas. Nós, graças a Deus, tivemos um tempo abençoado, né? Essas portas abertas também são muito dos missionários que estavam antes de nós, né? O pastor Fernando e a missionária Elusa, que eles nos ajudaram demais, assim. Nós tivemos 3 meses com eles fazendo essa transição. Então, eles nos apresentaram locais, nos apresentaram pessoas, os desafios, né? Já estavam lá orando, ou seja, Deus já estava desbravando. Quando a gente chegou, a gente pôde trabalhar, sim, sem passar por tantas intercorrências como eles, né? Então, eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus diz, né, que um planta, outro colhe, e assim vai, e assim a gente vai avançando. Quando a gente fala de mudança, já é difícil dentro do Brasil. Quem dirá para uma outra nação? Verdade. Para vocês, qual é a dificuldade de adaptação? Então, eu tenho assim, um certo problema com a adaptação. Até mesmo dentro do nosso país. Eu já mudei de Campos para Campo Grande, depois mudei para Rio das Ostras, depois para Petrópolis. E para mim era um desafio muito grande. Porque deixava as coisas que eu estava muito acostumado de fazer e assim tinha que deixar os amigos, tudo mais. E aí quando a gente vai para Bolívia, outro país, a gente chega, eu sou muito de amizade, de estar na rua, de estar conversando, de querer jogar bola, de querer fazer amizade. Eu gosto desse pastor, né? Gosto daquele povo assim, tá junto. Então você chega no outro país, você não conhece ninguém, você não fala bem a língua, você não tem a proximidade, você não pode ligar e falar assim, eu vou na sua casa. Você não conhece as pessoas. Então, para mim, foi um desafio muito grande essa questão dessa mudança, assim, muito radical, né? Com tudo, mas, graças a Deus, o tempo foi passando, né? E a gente está lá já esse tempo agora, e agora já tá na fase já de dar um pouquinho mais, de relaxar mais. Mas no início foi difícil, mas agora tem sido bem melhor, graças a Deus. Bom, para nós foi bem desafiador, na verdade, porque mesmo sabendo do chamado, tudo, né, e a gente estudando, estuda, pensa que sabe tudo do campo transcultural, das questões emocionais de um choque cultural que é bem complicado, bem difícil. Mudança é muito difícil, né? Sim, mas só que quando chega lá é um choque realmente, mas esse foi um grande desafio para nós também, porque foi a primeira igreja que nós iríamos estar pastoreando e iniciar o processo de plantação de outra igreja. Graças a Deus, Deus também já começou a nos preparar aqui para um processo de plantação de igreja, né? Meu esposo já começou a estudar esse processo. Mas para mim, um dos desafios bem difícil era a saúde, a questão da saúde. Lá não é como aqui, por exemplo, se você não tiver o seu carnê de estrangeiro, né, a sua identidade, eles nem te atendem no hospital público, então é só particular. Quando a gente chegou lá, a Elisa quebrou o braço, mas graças a Deus, Deus já tinha preparado tudo. Ele, por conta do Covid, já tinha passado o Covid, mas a gente foi obrigado a fazer um seguro, e esse seguro, ela quebrou o braço em tempo que esse seguro ainda estava em vigência. Então, nós conseguimos fazer tudo. O hospital que nós fomos
aceitava cartão de crédito, que é algo difícil. Lá também não é todo lugar que aceita cartão de crédito estrangeiro. E nós conseguimos realizar tudo, e tudo foi pago para a glória de Deus. E outro desafio muito grande, eu como mulher, para mim um desafio em especial é lidar com a solidão, né? Lidar com estar sozinha, lidar com não ter a família, um apoio. Por exemplo, tem uma filha, um bebê, e não tem aquele apoio. Então é muito sozinha e às vezes a gente não tem, eu, né, esposa, como mulher, não tem com quem contar assim para conversar, para contar as dificuldades. Muito forte, né? A gente percebe que quando você, para se adaptar numa outra cultura, você tenta de várias formas para tentar estar naquele local, né? E às vezes a gente enfrenta dificuldades enormes nessa caminhada. Mas eu gostaria de saber de vocês, assim, se vocês pudessem contar alguma curiosidade da cultura, alimentação, se vocês pudessem contar uma curiosidade para alguém, o que vocês contariam? Rapaz, a gente tem, assim, eu sou da Baixada Fluminense, sou do Rio, e a gente tem, assim, uma questão com, como é que eu posso explicar, assim, para não ser pesado, né? Com algumas drogas mesmo. Então a gente chega na Bolívia e a gente olha em qualquer lugar, tem folha de coca. Não é a cocaína, folha de coca que produz, né? Mas pra gente do Rio chegar lá e ver em qualquer lugar, eles estão vendendo. Eles estão mascando, eles mascam, eles põem na boca, e geralmente a pessoa, para dirigir por muito tempo, ela tira um pouco da fome, também desperta um pouco também, dá um pouco de ânimo, dá força. Então o povo tem essa cultura lá. Então pra mim que sai do Rio de Janeiro, que eu chego lá, se você tá na rua, qualquer venda que você veja, eles estão vendendo. Mas não é uma venda igual a nossa, não é não é processado igual a nossa, né? É uma coisa bem natural. É a folha mesmo, natural. Eu nunca tinha visto na minha vida. Então quando eu pego na mão, eu falo assim, meu Deus, que é isso, né? Tanto mal que causa a sociedade isso daqui, e aqui muito natural. Muito natural. Então, pra mim especificamente, não sei pra minha esposa, né? Mas pra mim especificamente, foi um choque muito grande. Quando eu cheguei lá e vi assim, logo de cara, eu falei, nossa, como que é? Como é que... Não, calma aí, tem uma coisa... Não, mas é muito cultural lá. As pessoas fazem muito normal. E não é realmente igual o nosso, como eu digo, né? Mas é uma curiosidade muito grande. Foi um choque, né, ver isso lá pra gente lá também. Curiosidade alimentar, todo mundo acha o máximo a sopa da cabeça de porco, né? Chama patasca. É uma sopa que eles cozinham por horas ali. A noite inteira, né? A noite inteira a cabeça de porco. Eu comi, não achei ruim, é boa. O aspecto talvez quem não gosta muito de comida pastosa talvez não vai se adaptar muito bem, né? Tem o cérebro, é a cabeça literalmente do porco. E aí não cozinha com sal, aí pra mim foi o pior, porque você tem que colocar o sal na hora, então não pega o tempero também. Então assim, isso aí é uma coisa muito... E curiosidade é que você não consegue essa patasca depois de meio-dia. Você só come esse alimento de parte da manhã até o meio-dia. Depois você não encontra mais. Só que outra coisa também que eu queria falar rapidinho, nós fomos convidados para ir num sítio, conhecer lá. E quando a gente chega lá nesse sítio, tinha uma carne de um animal. E agora eu não sei qual animal era. Só que eu sempre comia alguns animais silvestres, mas a minha esposa não. E quando a gente tá lá e o rapaz falou assim, você quer um pedaço? Eu falei, quero. E não tava assado com sal também. Isso aí, comida tem que ter sal para temperar, né? E aí eles trouxeram o pedaço do animal, era a parte da coxa. Só que a parte da canela do animal e o pé ainda tava com o cabelo, e a pata ainda tava com a pata, com a unha, com tudo. E eu comecei a comer, aí botei um salzinho, botei um limão. Aí não botei limão, botei só um sal, peguei um pedaço e comi. Eu não tenho problema, eu comi bem. Eu comecei orando e falei, Senhor, dá graça à minha esposa, que ela coma, que não passe mal. E orando por ela, e pedindo a Deus por ela, assim,
não aberto, mas pensando, né? Daqui a pouco a minha esposa pega um pedação da coxa. Tem um limãozinho aí? Ah, moça, tem. Pegou o limão, botou por cima, botou um sal e ó. Tava gostoso. E começou a comer. Eu falei assim, ó, agora me dá um pouquinho dessa graça também, que eu também tô precisando também. Eu teria que orar por você agora. Foi demais agora pra ela, agora é minha vez agora. Mas foi assim, e são coisas que a gente vê que literalmente o Senhor nos dá a graça para fazer. E quando a gente fala para outros brasileiros que estão lá, mas com outros objetivos, do que a gente faz e do que a gente passa, e eles falam assim, não é possível. A gente faz compra num mercadão lá, que é feira. É o mercado. É um mercado, mas só que é uma feira, né? Algumas em céu aberto e outras não, que é fechado, mas é uma feira. E todos os lugares que a gente compra, teve uma vez lá, um período lá, acho que foi carnaval, eles botam um fogareirozinho com um carvão e faz lá a sua... uma oferenda lá, alguma coisa, né? Interessante como que o Senhor, ele guarda nos mínimos detalhes. Nós passamos em todos os lugares que a gente faz compra no carnaval, que a gente ia estocar algumas coisas em casa pra gente não sair. Era uma festa de algum... Um período, né? É um período lá que eles têm de uma adoração, eles têm muitas adorações, assim, como de povos indígenas, originários. Sim. Essas questões. E aí a gente falou, não, vamos comprar e estocar em casa pra gente ficar lá, pra gente não precisar ficar saindo nesse período. E aí a gente foi na feira comprar normal. Quando a gente chega lá, a gente vai, lá a gente chama cacerita, né? Que é a que a gente tem o mais costume de comprar. Porque eles agradam quando você compra lá. Vira cliente, se você faz sua compra do mês, ele dá um sal. Ah, dá um macarrão, dá um presentinho pra criança. Você compra lá na legumes, ela vai, pega uma cebolinha e te dá de presente. Faz essas coisas para te agradar também, como você é cliente. A gente começa a passar por esses lugares e a gente identifica uma coisa diferente. Que nenhuma dessas onde a gente passou não tinha aquele negócio. E aí a gente foi embora, a gente começou a conversar e falou assim, você percebeu uma coisa? Eu falei, o quê? Nenhuma dos lugares tinha esse negócio. Aí eu falei, é verdade, não. E aí, a que a gente mais tem intimidade, que a gente mais compra as coisas, fomos depois conversando com ela, é da Igreja Batista, o esposo, os filhos, são super agradáveis. Passamos um tempo no Brasil, quando nós voltamos, a nossa filha queria ir lá dar um abraço nela. O nosso filho vê, né? Ele quer jogar os braços para ir pro braço dela. Então, assim, tanta amizade que a gente fez com ela. Então, assim, o Senhor cuida nesses detalhes também. É porque lá, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de entender que lá tem uns supermercados como os daqui, poucos são, não são muitos, são algumas redes famosas, mas a maioria das pessoas compram nesses mercados, que são mercados com vários comérciozinhos. É um grande galpão. O que a gente chama de mercado lá, aqui seria uma feira. Uhum. É o grande galpão com vários mercadinhos. Né? Então, são várias pessoas que a gente compra. Eu compro alimentos não perecíveis num lugar, alimentos perecíveis em outros. E que parece, às vezes, pra gente aqui uma dificuldade, lá é uma realidade. Lá não tem, mas não é muito comum as pessoas colocarem as carnes nos freezers, essas coisas. Fica assim, a gente diz, lá não é a céu aberto, não, a gente fica lá exposto lá a carne. Aí você vê frango, vê porco inteiro. A nossa filha, a Ana Elisa, ela não gosta de ir na feira com a gente. Na parte do frango. Porque os frangos ficam tudo lá, As com a cabeça cabeça, com os pés, aí ela passa, olha, que ela gosta muito de animal, então ela vê, ela fica horrorizada, né? Não, a gente vai deixar você com alguém. Agora já E a gente, agora ela já vai melhor. Então, assim, fica muito exposto lá, então, pra gente já é no comum, né? Acostumamos já. Que legal, que diferença de culturas. E quando a gente fala dessas diferenças, naturalmente, eu vou falar uma coisa que eu acho que seria natural aqui no Brasil, é que quando a gente vai conhecendo, a gente ainda tropeça em algumas coisas. Mas, assim, eu acho que se a gente pudesse nomear isso, hoje, esses tropeços culturais, a gente chamaria de meme, né? Que ficaria na resenha nossa hoje. E eu gostaria de perguntar para vocês alguma gafe que se tornaria um meme, vamos assim dizer, né, na nossa linguagem. Para você, o que seria uma gafe lá que vocês vivenciaram aí? Primeiro eu vou falar uma séria, né? Talvez não seja um meme específico, mas assim que a gente chega lá cru.
não sabia praticamente da cultura transcultural, que nem ela falou no início, a teoria, né? Mas imagina o cara aprender futebol na teoria. Não tem como, tem. O cara é bom porque ele treinou desde criança e tem um dom, né? Mas, enfim, a gente chega lá com algumas orientações e tal, e fomos convidados para almoçar, a gente está na mesa lá sentado, e do dono da casa falou, brincando, a gente todo mundo brincando, conversando, e aí a irmã dele levanta da mesa e fala assim, ó, não pode levantar da mesa quem não terminar de comer tudo. Não especificamente tudo do prato, né? Mas comer toda a comida aí que você colocou aí no seu prato, não a comida da mesa, mas no seu prato. E aí eu pego... Você colocou não, né? Eles colocam e a gente... É isso aí. Aí você não... Se você é convidado, você não serve a sua comida. Eles servem. Curiosidade daquela pergunta, e sempre quando você é convidada, o prato é bem cheio. Eles querem te honrar. Então, bem cheio para mim, bem cheio para minha esposa. Temos uma filha de 6 anos, 5 quando chegou lá, era bem cheio para ela. Então eu tinha que comer o meu, tinha que comer o da minha filha, e às vezes eu tinha que comer o dela ainda, porque era bem cheio. E aí a gente está nessa mesa lá grande, com bastante gente, e ela levanta e fala isso, ó, não pode levantar, comer tudo do seu prato. Aí todo mundo riu, brincou. Eu comi tudo e tal. Levantei depois, a gente ficou conversando. No outro dia eu falei com ele, sua irmã é engraçada, né? Falou aquilo lá, brincando, que não podia levantar da mesa sem comer toda. Ele, mas minha irmã não estava brincando. Aí eu, como assim? Ele é uma falta de respeito, você levantar da mesa, deixar a comida no prato, ou levantar da mesa e com todo mundo ali. Aí eu, sim. Mas aí tem a teoria e tem a prática. A gente não levantou da mesa, sempre espera alguém fazer, né? Sabe aquela mesa bem chique, que você não sabe o que fazer, você fica esperando? A gente é a mesma coisa, fica esperando. A outra, engraçada, né? Saí para comprar, logo no início também, a gente vai numa dessas feiras, vamos comprar comida para os animais. Lá, minha filha tem um cachorro e um gato. Aí fomos comprar comida para o gato, e aí ela estava do outro lado assim, e eu tentando conversar. E aí eu fui e falei assim, tem comida para o gato? Tem alimento para o gato? Alimento para gato? Aí ela falou assim... É cachorro? Aí eu, não, é gato. Ela, sim, é um gatito, sim, pero é cachorro? Não, senhora, é gato. É gatito, gatito. E fiquei naquela discussão, é cachorro, é gato, é cachorro, é gato, é cachorrinho, é gato. Eu comecei a ficar, não estressado, mas fiquei, o que tem que falar para essa moça? Eu apontando, aí, sim, aí ela pegou a comida do gato, é para cachorro. Aí eu, nossa, aí minha esposa veio uma confusão ali de não é. Aí minha esposa, o que foi? Eu falei, não, tô perguntando se é para gato, ela tá falando que é para cachorro. É para gato, é para cachorro. Aí minha esposa, não, sim, é essa mesmo, sim. Aí ela pegou, botou lá, pesou. Aí eu falei, o que houve? Não, porque cachorro é como se fosse filhote. Então é gato, ela queria cachorro. Saber se era filhote. É gato, cachorro, lá pra eles, entendeu? Aí eu falei, é gato, é cachorro. É gato. Não tem duas personalidades, é uma só, galera. É gato. Aí ele falou, não, é gato. Sim, porque eu disse, né? É gatito, cachorro. É gatito, filhote. Porque Todo cachorro é tudo filhote. Qualquer animal é cachorro, filhote. Pero cachorro, gato, cachorro, tudo. Assim. Aí então eu fiquei naquela assim, eu falei, meu Deus do céu, ainda tem que... E todo mundo rindo dele no mercado. Todo mundo rindo. Sabe aquela história que o povo vai comprar alimento em outro país e faz assim, galinha, né? Assim E a gente pensa que é brincadeira, tá? A gente vê isso na internet, na televisão. Eu trabalhava em uma empresa e tinha muita gente que ia para outros países, né? Em outros lugares. E chegava lá, era a mesma coisa. Era a mesma coisa, mesma dificuldade, assim, com a língua, com essas coisas assim de comprar, né? Tem que se virar. Tem que se virar. Que legal. Diante de tudo isso que vocês comentaram, por que vocês nunca desistiram do ministério? Quer falar primeiro? Posso falar? Sim, na verdade, assim, como eu falei antes, né? Deus sempre deixou bem claro que ele tinha um chamado. E ao longo da caminhada, como eu falei, foram por aí 10 anos de preparação, né?
E ele sempre foi renovando esse chamado e dizendo, eu te chamei, eu te chamei. Quando foi pra gente ir, né, que eu falei que vai, não vai, vai, não vai, a gente sempre orou e falou, Senhor, que seja no seu tempo, a sua vontade, se for para ir, seja a sua vontade. E ele sempre renovou isso em nós. Eu chamei, eu levei, a obra é minha, né? E nós somos apenas ali, estamos como mordomos da obra do Senhor, então sempre que tem as dificuldades, algo assim, no meu caso, Deus, ele tem uma forma de me dizer, fui eu que chamei, fui eu que levei e sou eu quem faço. Então, eu fico bem tranquila sabendo que o Senhor vai fazer a vontade dele na minha vida e ele sempre renova essa afirmação de que eu faço, de que eu estou sobre a vontade dele. A gente tem essa coisa em nós, né? Às vezes uma pessoa convida, eu queria convidar você para ir na Bolívia, trabalhar lá com a gente convida às vezes alguns amigos para ir, e às vezes esse convite a gente pensa que alguém está nos chamando, né? Então, na verdade, não, está convidando a gente para estar lá trabalhando, para estar lá fazendo. Então, um convite a gente pode receber de qualquer um, de estar fazendo esse trabalho, né? Essa ajuda. Então, o convite a gente pode ser convidado por diversas pessoas para estar trabalhando na igreja, assumir um cargo na igreja, alguma coisa assim. Mas quando a gente é chamado para aquilo que a gente está fazendo, por Deus, e na verdade a gente vai entender que mesmo que o trabalho esteja difícil, é o Senhor que sustenta. Nessa caminhada eu tenho aprendido que a igreja é dele, que a missão é dele. Então, quando eu trabalho, quando eu faço alguma coisa, eu sei que não faço por homens. Mesmo que a gente tenha que prestar relatório, tenha que fazer algumas coisas, mas eu sei que estou fazendo para o Senhor. Então, quando eu penso que, eu estou fazendo pouco, eu estou fazendo muito, ou então não estou fazendo, ou então alguma coisa assim, eu penso, Senhor, é para Ti que eu estou fazendo. E às vezes a gente cansa, a gente fica um pouco desanimado, mas aquilo no coração, foi eu que te chamei. Porque se o homem chama, qualquer empecilho, qualquer dificuldade, a gente vai desistir. Não, eu vou embora. E aí passa por isso. Não, eu vou embora, não quero ir embora. Mas aí a gente recorda, como a esposa está falando. A gente recorda, não, o Senhor me chamou para estar aqui. Não foi ninguém, foi o Senhor. Quando a gente tem essa convicção do chamado por Deus, o trabalho é mais suave. Glória a Deus. E não só a gente recorda, né? Deus de várias maneiras sempre nos lembra que Ele que nos chamou e que Ele está no controle. Amém. Nessa jornada toda de vocês, um versículo talvez que marque essa jornada. Filipenses 4:13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que, na verdade, não só esse versículo, né? Mas um pouquinho para trás ele vai dar uma lista das coisas, né? Ele vai dizer sobre que sabe passar abundância, sabe também passar fome. Sobre as coisas que ele sabe muito bem que o Senhor supre, mas também das privações que ele tem. Quando a gente entende que o Senhor, cada momento das nossas vidas, Ele nos sustenta, mas também quando a gente tem falta, Ele é a nossa falta ali. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, né? Então a gente sabe que o Senhor, Ele faz a gente passar por algumas situações, mas para fortalecer de fato a nossa vida. Então, Filipenses 4:13, eu acho muito interessante que a gente vê esse slogan em carro, em comércio, só que as pessoas, eu não tenho exatamente a certeza, né? Mas algumas pessoas às vezes se esquecem do pouquinho antes que o apóstolo Paulo está dizendo. E a gente louva o Senhor por cada momento da nossa vida. Se temos muito, se temos pouco, se temos saúde ou então se temos privação, é o Senhor que tem sustentado ainda a nossa vida, graças a Deus. Amém. E o meu, como eu falei, né, eu tive um processo do Senhor me chamar, do Senhor me buscar. E desde que eu li esse versículo, eu me senti incluída nele. E eu levo ele com carinho no meu coração. Está em Oséias, capítulo 2, verso 23, que diz assim: E eu amarei aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo, eu direi: Você é o meu povo. E ele responderá: Tu és o meu Deus. Esse é uma passagem que chamou muito a minha atenção, né? Como eu falei, aos 16 anos que eu me vi chamada e eu não sentia que aquilo ali era para mim,
que eu poderia um dia fazer parte do povo de Deus. Eu até achava bonito, mas eu achava, aquilo ali é para eles são os privilegiados de estar ali. E até que o Senhor falou, não, você também é meu povo, você também é minha amada. E essa palavra eu guardo com carinho no meu coração, porque Ele me chamou, Ele me disse que eu sou amada, Ele me disse que eu sou filha, o sacrifício dele também é para mim. Amém. Então eu levo com carinho, e até nos momentos, né, que a gente tem dificuldade, pense em desistir, eu lembro quem foi que me chamou, da onde Ele me tirou. Amém. E é isso. Se vocês pudessem definir família. Preciosidade do Senhor. Amém. Aquilo que Ele nos deu, mais do que como... A gente não pode esquecer disso, ao momento algum, né? O pastor, o missionário. Antes da igreja, o Senhor me deu uma família, né? Às vezes a gente coloca a igreja na frente e a gente perde a família. Às vezes a gente coloca todo o trabalho na frente e deixa a família. Não consegue ter um tempo com a família, mas eu vejo que é algo muito importante que o Senhor... Eu falo como homem, né? O Senhor me deu uma preciosidade para eu cuidar. Então eu tenho que... Tudo que é precioso a gente tem que cuidar muito bem, né? Como um cristal que a gente tem na mão. Então eu admiro muito. Estou vendo a minha filha agora como está crescendo, meu filho, minha esposa. E eu louvo ao Senhor pela família que eu tenho. Então, se fosse resumir, é a preciosidade do Senhor. Sim, para mim é igualmente algo especial que Deus nos deu, né? Eu estava olhando ali para o meu bebê e realmente, se eu fosse definir, seria presente mesmo. Temos tanto as lutas e as alegrias são ali juntos, né? E o Senhor, Ele nos mostra como o seu amor através deles. Bolívia. É um amor inexplicável. Por que eu digo amor inexplicável? Porque, na verdade, a gente não eu não consigo expressar o tanto que eu tô amando a Bolívia o tempo que eu tô lá. E parece que eu me sinto como parte da Bolívia. E agora, então, eu brinco lá, né, com os irmãos, falo, um dia que o Senhor me levar da Bolívia, nós somos itinerantes, então o dia que o Senhor me levar da Bolívia, eu não vou conseguir esquecer a Bolívia mais. Nosso primeiro campo, nosso primeiro desafio. Só que aí também eu levo um filho boliviano, né? O resto da vida. Então, a gente ama a Bolívia e também como eles têm nos recebido lá. Bolívia, para mim, é o meu segundo país. Mas a gente tem amado a Bolívia, de coração. Exatamente, né? É um local que Deus tem usado tanto para trabalhar no nosso coração. E nossas orações estão, né? Nosso trabalho está lá, mas nossas orações estão, nós intercedemos muito por aquele local. Tenho uma série de dificuldades espirituais, né? É um campo, todo missionário que chega lá fala, nossa, é um peso espiritual diferente. É um campo bem difícil. A gente, por exemplo, está desbravando um bairro onde exatamente no local que a gente está não tem igreja. Então é desbravar mesmo. Quando a gente foi entrar ali, a gente tentava entrar de qualquer forma, tentando alugar um espaço, tudo. E Deus falou conosco, né? Com jejum e oração. E aí a gente entendeu o tamanho da batalha espiritual que a gente estava entrando. Mas também nos deu um amor especial por aquele local, por aquelas pessoas. Os irmãos ficaram cuidando lá enquanto a gente está aqui no congresso. E eu estava vendo os vídeos, ai, como estranho meus bebês, meus ninhos, que eu cuido das crianças. E eles estavam lá louvando, né? São em torno de 30 crianças. E já sinto falta deles, então algo especial. Ser missionário ser cuidado por Deus. Glória a Deus. Sim, é levar a mensagem enquanto estamos sendo cuidados. Missões hoje.
Prioridade da igreja. Sim, tem que ser prioridade da igreja, eu concordo. Que bênção. Muito bom ter vocês com a gente. Que alegria poder conhecê-los e poder viver esse momento tão especial. Nós desejamos que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês, a Bolívia através de vocês, e que aconteça algo extraordinário sobre aquela nação através da vida de vocês. É o nosso desejo. Foi muito bom conhecê-los e que Deus continue abençoando vocês grandemente, viu? Amém. Um grande abraço para todos, que Deus continue abençoando a vida da sua família, né? Aqueles que ficaram aqui no Brasil, que Deus continue abençoando também a vida deles. Foi muito bom ter vocês com a gente nesse bate-papo, então nós vamos encerrando por aqui. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz.